Meu nome é Rodrigo Augusto de Souza Leão, eu sou cirurgião de cabeça, pescoço e otorrino e trabalho no Hospital Esperança Olinda há mais de 15 anos. A gente que trabalha na área de cabeça e pescoço, que são os pacientes oncológicos, a gente às vezes se entristece junto com os doentes. E a gente tem várias histórias assim de motivação e de alegria com resultados positivos do tratamento. Então eu me lembro muito bem de uma criança, que é uma mãe que chegou com a criança para mim no consultório, né? E ela tinha uma deformidade grande na mandíbula e ela pedia para que o filho ele voltasse a ter um rosto, né? E quando a gente conseguiu dar esse rosto novo ao filho dela, que tinha um tumor de mandíbula, um tumor ósseo, então assim, não tem preço isso, realmente não tem. Eu lembro bem de um caso aqui do Esperança, que é uma criança que tem alguns convênios que a gente tem contato quando o paciente está internado, né? A gente acaba não tendo contato no segmento porque os convênios não têm credenciamento e tem outras questões burocráticas, né? E essa criança, ela tinha um tumor realmente assim bem agressivo e eu jurava que ela tinha falecido, né? A gente perdeu o contato, jurava que ela tinha falecido. A gente fez a cirurgia, então a gente teve um pouco de contato no início, depois se perdeu. E recentemente, ou seja, depois de 2 anos, a mãe vai no consultório com ela e eu realmente nem reconheci porque ela cresceu, né? Então isso é muito gratificante, é muito. Estava começando a minha vida profissional, né? E o hospital ele tinha era a antiga Pronto Olinda ainda, ela tinha uma deficiência para fazer alguns procedimentos em UTI, que é a traqueostomia, né? Então a antiga diretora ela me convidou para fazer uma traqueostomia e como o resultado foi tudo tranquilo, ela pediu para que desse seguimento, que eu ficasse fazendo e eu disse a ela, olha, é um pouco fora da minha rotina, em Olinda, eu moro em Boa Viagem, estou mais na Ilha do Leite, mas eu tenho muito interesse porque eu gostei do perfil do hospital e eu queria que se fosse uma coisa que pudesse crescer, que não ficasse só para fazer esses procedimentos, eu tinha muito interesse, né? Então, assim, é engraçado como minha trajetória que eu devo muito ao Esperança também, ao Esperança Olinda, que a gente acabou crescendo profissionalmente junto, assim, pelo menos no meu ponto de vista, entendeu? Eu terminei a faculdade de medicina, né? Não sabia direito, eu gostava muito de cirurgia, mas eu não tinha entendido ainda o que fazer, né? Então me agradava a ideia de fazer otorrino. E eu acabei fazendo um concurso de otorrino, que é um concurso de residência que é puxado, né, como as residências médicas de uma maneira geral. E na primeira semana de cirurgia, na primeira sexta-feira, eu entrei numa segunda, na sexta-feira, eu entrei com um colega, cabeça e pescoço, que me motivou a fazer a especialidade. E ele fez uma cirurgia muito grande, uma cirurgia oncológica muito grande. E eu digo, meu Deus do céu, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Então eu entrei por um lado e acabei me apaixonando por outro. Só que na época que eu terminei a residência, que foi em 2003, 2002, 2003, eu acabei passando numa seleção para fazer cabeça e pescoço fora do país. E depois eu tive que revalidar esse diploma, revalidar essa especialidade aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, foi dessa maneira, foi olhando a atuação de outro colega que eu nem conhecia direito a especialidade, porque a gente na faculdade não vê muito cabeça e pescoço, não vê muito otorrino. E a gente acabou, na prática, vendo ele trabalhando que me motivou a fazer. O cabeça e pescoço acaba fazendo mais os tumores, vamos dizer assim, simplificando a atuação, não é só isso. E o otorrino fica vendo mais a parte benigna, vamos dizer assim, simplificando, né? Então, assim, você imagina como elas estão entrelaçadas. Imagine um caroço no seio maxilar, que é dentro de um sinusite, né, envolvendo uma sinusite. Então, eu busquei tentar me especializar também nessa área para tentar me tornar um médico mais completo. A gente fazia muitas cirurgias, assim, basicamente as cirurgias elas não variaram, desculpa. Elas estão, tecnicamente falando, elas são muito semelhantes à que eu aprendi há 20 anos atrás. Mas assim, o que é que muda? É o acesso, é ficar menos danoso para o paciente, é ficar menos invasivo. Então haja vista que a gente fazia uma cirurgia nasal com fotóforo, não sei se você já viu aquelas luzes frontais, você olhando de longe, fazia os cortes observando por uma cavidade pequena, estreita, e a gente, no meio dos anos 2008, 2009, começou as técnicas de óticas,
de você entrar com a microcâmera dentro do nariz, ou seja, ampliando, passou-se de microscópio também para óticas, e recentemente a inclusão da cirurgia robótica, né? Então a cirurgia robótica ela vem auxiliar também a tumores de difícil acesso, a lesões que para você poder fazer ressecções você teria que fazer grandes exposições, grandes traumas do paciente, e ela vai minimizando essas agressões. Eu tenho um tipo específico de uma lesão, né, que é muito comum, aliás, é comum assim, é raro, mas a gente vê com certa frequência, sobretudo no serviço público, que é um nasoangiofibroma, que eu estava dizendo aos meus residentes, que assim, eu tenho medo que vocês saiam da residência achando que é uma cirurgia simples de fazer, porque eu aprendi que era um bicho de 7 cabeças, com 4 bolsas de sangue na sala, para a gente poder se preparar para fazer a cirurgia, e hoje em dia a gente consegue remover em pouco mais de 1 hora, através das óticas, e sem grandes danos para o paciente. A mãe no outro dia vê o menino relativamente bem, e a gente, para poder fazer a cirurgia, preenche termos, ou seja, a quantidade imensa de proteção, vamos dizer assim, de orientação para o paciente, coisa que não se transmite na prática, vamos dizer. Se você parar para pensar, casos que antigamente a gente operava, hoje em dia não está fazendo mais uma cirurgia tradicional, como, por exemplo, a ablação de nódulos de tireoide, que antigamente era extirpar o nódulo, extirpar o órgão ou parte dele. Você pode hoje em dia cauterizar, destruir o nódulo através de uma microagulha, uma sedação simples, ou seja, você está dando, ou seja, aquele paciente que ia ficar precisando tomar hormônio, talvez ele não precise mais, entendeu? Ou seja, ele fique com a sua tireoide, ou seja, preservando o seu órgão, né? São 2 áreas. Os procedimentos vão ficar cada vez menos invasivos e você vai conseguir fazer menos agressões ao paciente, como eu tinha dito, e também o surgimento de novas tecnologias que você vai evitar cirurgias, né? Você vai fazer análises moleculares dos tumores, análise de desenvolvimento de novas agulhas para que você não precise operar os pacientes, ou seja, eu acho que o desenvolvimento tecnológico vai andar nessas 2 áreas, na área de menos invasão, menos agressão para o paciente, e a outra seria de você fazer novas tecnologias que evitam cirurgias tradicionais. Eu fiz medicina porque minha mãe é médica, é pediatra, aposentada, e eu convivendo com ela no dia a dia, vendo esse trato, então acabei me envolvendo por isso também, não é? Eu tenho uma filha que está estudando para ser médica, ela não está na faculdade ainda, mas ela está fazendo os preparatórios, vamos dizer assim, ela quer fazer medicina, não é? Então eu vou dizer o que eu disse a ela, o primeiro passo que você tem para ser médico é gostar de gente, tem que saber, assim, trabalhar na área assistencial, né, como eu trabalho, é gostar de gente e gostar de servir, gostar de atender, porque sem isso você vai ser um médico frustrado. Você vai ficar aquela pessoa mal-humorada, não vai estar completa no sentido de trazer um bem maior para aquele indivíduo.